Olá, amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Dandara Shekinah. Hoje eu tô com a minha coroa mais poderosa e eu vou contar pra tus por quê. Galera, sofri um ataque aqui. Deixa eu tirar isso aqui. É porque esse aqui eu tava usando no tablet pra ouvir Cigano e Nega. Agora não preciso dele, fica me incomodando. Gente, sofri um ataque aqui, que vocês não têm noção. Foi uma coisa horrorosa. Por isso que eu pus a coroa mais poderosa hoje, porque eu tive que fazer um trabalho de contenção. Foi louco, assim, foi louco. Eu tava ótima, eu tava bem, tava tranquila, meu corpo físico tava legal. Aquela que eu falei no vídeo para vocês, no vídeo longo, onde eu expliquei por que eu dei uma sumida aí, né? Depois que eu reapareci, por causa do reajuste do remédio. O reajuste que eu tive a ideia e que o doutor, não vou falar o nome dele, não pedi autorização. Ontem eu deixei escapar o nome do meu amigo, né? Mas eu já pedi desculpa para ele. Agora o do doutor deixa quieto por enquanto. Mas o doutor aprovou e foi um sucesso. Então hoje eu acordei super bem. Eu sempre acordo com aquela coisa assim, ai que sono, ai que vontade de dormir mais um pouquinho. Mas isso é super normal, eu sempre fui assim. Eu tenho muita dificuldade para pegar no sono, mas depois que eu durmo também eu não quero acordar. Então eu sempre acordo desse jeito. Ai que sono, que vontade de ficar mais um pouquinho. Mas aí a gente levanta, faz a higiene, vai lá preparar o café e pronto, tá ótima. Tá acordada, tá de bem com a vida, tá descansada, não tem cérebro enevoado, mente enevoada e cérebro formigando, não tem nada disso. Ô, Glória! Ainda falta a gente acertar a questão do regulador de humor. Mas isso eu vou esperar a próxima consulta, porque não é uma coisa urgente, né? O problema do regulador de humor numa dosagem muito baixa é que eu fico chorona demais. Porque eu sou extremamente emotiva e eu sou daquelas que chora até em comercial de margarina. E isso não é bom. Porque, como eu sempre disse para vocês, veja bem, isso não tem a ver com a leitura, tá? Mas é aquilo que eu sempre falo. Toda experiência de vida, ela ensina alguma coisa pra gente. Pra quem não tem preguiça, é claro. Eu, por exemplo, eu sou apaixonada por histórias de vida. Eu adoro biografias, adoro. Porque quando você olha a vida de uma pessoa, do começo ao fim, meu Deus, quanto aprendizado tem ali. As situações que aquela pessoa passou, como que ela reagiu, né? Como que as circunstâncias se comportaram depois. Enfim, é um mundo de aprendizado. Então, eu acho importante compartilhar alguns conhecimentos, algumas vivências. Meu cabelo tá me incomodando. E olha que eu lavei ele, hein? Era pra ele estar lindão, mas eu não tô gostando. Mas eu vou resolver isso daqui a pouquinho. Já tá marcado. Perdi o que eu tava falando. Parabéns, Dandara. Eu fui me preocupar com o cabelo e perdi o que eu tava falando. Bom, enfim, peguei o fio da meada de novo. Eu acho importante compartilhar certas coisas com vocês, porque é conhecimento. Por exemplo, presta atenção no que eu vou te falar agora, tá? Qual que é o problema, Dandara, de você ficar chorona? Se você é super emotiva, qual que é o problema de você ficar chorona? Bom, primeiro que é desagradável, né? A gente ficar chorando por causa de tudo, a gente paga até mico na frente dos outros. Ou constrange as pessoas. Porque eu não sou o tipo da pessoa que... Já fui, muito, mas não sou mais. Tô nem aí. Nossa, Dandara, você pagou mico. Sério? Quanto que custou? Eu nem vi a conta. Eu só assinei, né, a nota e falei, pode levar para contabilidade, né, para tesouraria. Tô nem aí, né? Mas às vezes a gente constrange as pessoas, porque infelizmente a maioria das pessoas tem o hábito de associar choro com tristeza.
com coisa pesada, né? Então, se você se emociona, se você tá sentindo uma coisa boa, meu Deus, que lindo, nossa, eu tô tão grata, eu tô tão deslumbrada, e você chora, a tendência das pessoas é dizer, não, pelo amor de Deus, não chora não queria te fazer chorar. Como se o choro fosse uma coisa ruim, uma coisa negativa. E não é, não necessariamente, né? A gente precisa entender que existe... Eu já falei para várias pessoas, gente, pelo amor de Deus, quando a gente chora de emoção, de deslumbramento, de gratidão, de amor, deixa o choro verter. É um choro sagrado, né? E mesmo que a pessoa estiver chorando de tristeza, gente, ela precisa pôr pra fora. Que mania que as pessoas têm de ficar, ai, no maior saia justa, salto 9,5, né? Se não for um salto 11, porque a pessoa tá chorando. Deixa chorar, ué. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas fica constrangida com isso, né? Então, é desagradável. Mas isso nós estamos falando apenas da parte superficial e social da coisa. Qual que é o problema de ficar chorona demais? O problema real, né? De ficar chorona demais. Existe uma diferença, e eu já falava isso antes do meu burnout, na primeira fase do canal. Quem me acompanha desde a primeira fase, algumas pessoas que ouviram, né? Porque tem, eu nem sei quantas mil horas de vídeo no meu canal, né? Então pode ser que você não ouviu isso, mesmo que me seguia antes. Eu sempre disse assim, gente, sentimento é uma coisa, emoção é outra. O sentimento, ele é mais ligado ao espírito mesmo, à alma. O sentimento, ele é sereno. Por mais que ele seja intenso, acho que intenso não é nem a palavra, por mais que ele encha o teu peito, ele não te desestrutura, ele não te sacode, ele é sereno. Você sente aquele amor profundo ou aquela gratidão enorme, mas aquilo te enche o peito e você abre um sorriso, né? Isso é sentimento. Ou mesmo que seja o oposto. Algumas vezes eu sinto uma tristeza, né? Tô dando um exemplo. Algumas vezes eu sinto uma tristeza. Mas tipo assim, ó, veja a minha pobre interpretação como atriz amadora, tá? Sabe? Eu tô triste hoje. Tem alguma coisa que não, né? Aconteceu tal coisa, me chateou. Hoje eu tô triste. E pronto. Hoje eu tô triste. Mas isso não significa que meu peito tá doendo, porque na emoção, às vezes o peito chega a doer fisicamente, pelo menos num neurodivergente, né? Pelo menos numa pessoa hipersensível com bipolaridade tipo 2, tá? Então essa é a diferença entre sentimento e emoção. A emoção, ela é mais ligada ao humano. A emoção é que traz intensidade. Você sente, né? Tem o sentimento, por exemplo, de gratidão, mas aí a emoção ligada à gratidão, ela vem feito um tsunami. Principalmente para quem sente gratidão, uma gratidão enorme, né? A emoção vem de encontro, feito um tsunami. É como se fosse a pororoca ali, né? As águas do rio encontrando as águas do mar. A emoção vem e atropela a gente. Aí a gente começa a chorar desesperadamente de gratidão. E não há necessidade de chorar de gratidão, de tristeza. Não há necessidade. Uma ou outra lágrima porque você se emocionou é saudável. Não sacode o teu corpo. Agora, chorar muito sacode o teu corpo todo. E o que é pior, que é aí que está o bendito problema. Despeja uma descarga violenta
de adrenalina e cortisol do teu corpo. Ou seja, eu tô aqui, veja bem, ontem eu abri um pacotinho da Manu Stores, ó, eu fazendo comercial. Manu, fazendo comercial pra tu. Você não conhece a Manu Stores lá na Shopee? Ave Maria, vai lá. Não tô ganhando nada com isso, tá? Só por amizade mesmo, por amor, tá? Eu abri um pacotinho, era até um pacotinho muito simples, porque tem as pelúcias maravilhosas aqui que ontem eu mostrei para vocês, até o meu favorito, que é meu Stitch. Olha esse macaquinho, gente. Olha isso aqui. Vocês não têm noção tanto que isso é macio. Mas o pacotinho que eu abri não era assim tão fabuloso. Era um pacotinho simples com uns chaveirinhos que eu tinha comprado. 3 chaveirinhos. Mas quando eu abri o pacote, tinha um presente lá. Deixa eu ver se ele tá aqui. Não sei se eu deixei ele aqui, acho que não. Acho que eu pus pra lá. Oh, meu Deus. Eu tenho tanta coisa que eu me perco. Mas não tem importância. Tinha um presente, um outro chaveiro, um chaveiro de bolsa, né? Esses chaveiros maiores, do Stitch, muito lindinho, que eu adoro. E veio com um bilhetinho lá dos meninos, provavelmente o Manu que escreveu, ou o Rafa, não sei. Eles escreveram em nome da pessoa que comprou aquele presente para mim, e aí ela pagou e eles puseram dentro do pacote que vinha com a minha mercadoria, com a mercadoria que eu comprei. Gente, quando eu abri aquilo, que eu vi aquele presente, olha, tá vendo? Quando eu abri e vi aquele presente e vi a cartinha, porque não é o valor econômico, não tem nada a ver. Eu já estava cansada, já era de madrugada. Quando a gente tá cansado, a gente fica mais sensível, mais vulnerável, né? Minha Nossa Senhora, gente. E aí, para me parar de chorar? E o que eu tava sentindo ali? Muito amor, muita ternura, muita gratidão, muita vontade de dar um abraço pessoalmente na minha querida Pandinha, tá? Ela ama tanto panda que a gente apelida ela de Panda, Panda ou Pandinha. Então, era só coisa boa que eu tava sentindo. Mas eu chorava descontroladamente. Por quê? Porque as emoções vieram feito um tsunami. É como se fosse, né? Vamos dizer, o sentimento é aquela chuva mansa que molha a terra, e as emoções são a tempestade, né? Ventos e raios e trovões, e a chuva vira para tudo quanto é lado e com muita força. É mais ou menos como se fosse isso. E despeja uma carga violenta de adrenalina e cortisol no corpo da gente. Porque não existe adrenalina boa e adrenalina ruim. Só existe adrenalina. Mas quando você tem uma emoção muito violenta, isso é estresse para o corpo físico. Se você não assistiu o vídeo onde eu expliquei sobre isso, é o vídeo de 50 minutos, se você teve preguiça, azar o seu, tá? Porque eu não vou explicar tudo de novo. Eu só vou fazer uma referência para quem assistiu, ligar os fatos. É estresse. Lembra que ontem eu estava falando no vídeo que quando o bipolar, por exemplo, quando sofre um estresse, ele sofre mais porque é como se os neurônios dele tivessem uma pele muito fina, muito delicada. Então, dá a pancada, machuca muito mais do que o neurônio de um neurotípico. E a gente ainda tem aquela substância, né? Não lembro o nome. Aquela substância que percorre o cérebro fazendo os reparos, né? Nos neurônios onde foram feridos pelo estresse, que nós temos muito menos, né? Então, o primeiro conselho de um psiquiatra para um bipolar é, pelo amor de Deus, evita o estresse. Aí a gente pergunta para ele, doutor, me ensina isso, né?
me ensina que eu obedeço, eu sou uma boa menina, né? Como é que a gente não se estressa? Mas olha para vocês verem como a gente se estressa até com coisa boa, gente. Porque ficar descontroladamente emocionada, porque eu tava sentindo carinho, amor, gratidão, ternura, vontade de dar um abraço na minha amiga, mas chorando descontroladamente, dá-lhe adrenalina e cortisol na corrente sanguínea. O meu corpo tá entendendo que eu tô em perigo, quando não é real. Não tem perigo nenhum ali. Mas o meu corpo não sabe disso. Eu sofro um estresse de emoção violenta, pronto, ele reage. Então a gente ainda tem uma batalha para travar pela frente, porque eu preciso do controle das minhas emoções, que eu já estava tendo em outro momento, antes de levar muito a frequência vibratória e começar a entrar em conflito a minha frequência com a frequência do medicamento. Mas a gente vai ter que acertar isso, porque eu não posso ficar sofrendo essas descargas de adrenalina no sangue o tempo todo, né? Eu estava acostumada com isso, eu vivi assim minha vida inteira. Mas depois que eu experimentei o equilíbrio que o estabilizador de humor dá, que você realmente pode vivenciar os sentimentos e talvez até derramar uma lágrima ou duas, suave, sem aquele arroubo, sem aquela tempestade emocional. Ai, meu Deus, que delícia, gente. Ninguém merece viver com tempestade emocional, mesmo que seja boa, a vida inteira, né? Mas, enfim. Então, por enquanto, estamos aqui, ó, nesse cenário despojado, né? Meu quarto, enquanto eu ainda tô me adaptando. Mas isso não impede que eu trabalhe. Então, nós estamos aqui para passar o recado dos mentores. E é isso que nós vamos fazer hoje. Hoje, eu trouxe algumas cartas para mostrar para vocês. As cartas que saíram, né, randomicamente, que Paola Inega. Paola é meu cigano, vocês sabem, tá? É que eu só falava cigano antigamente, né? Agora, como eu falo Paola, alguém pode ficar confuso. É a mesma pessoa, tá? É o cigano Paolo. Então, as cartas que Paola e Nega tiraram randomicamente, eu vou mostrar para vocês em papel aqui, tá? Inclusive, eu mostrei para eles o deck, ó. Eu quero esse deck, porque eu dei para eles a seguinte instrução. Falei pro recado, eu intuo, sabe? Vem a intuição, eu paro assim, que jeito vai ser o recado dos mentores hoje? Puf, a ideia parece clara na minha cabeça. Então eu falei para eles, hoje eu quero a seguinte tiragem para compor o recado dos mentores. Eu quero uma carta de baralho cigano na linha de cima, centralizada, é ela que vai dar o tom. É como se ela fosse o maestro da orquestra. E depois nós vamos tirar 3 arcanos maiores do tarô das bruxas, né? Para compor a linha de baixo. Dandara, mas por que você está trabalhando agora só com arcanos maiores? Porque eu estou também fazendo um processo de adaptar o trabalho, porque eu achei assim que quando a gente começou, quando a gente estreou, o primeiro recado, por exemplo, que a gente fez, que era inclusive com um tema espetacular, eu assisti o vídeo e não gostei, gente. Sabe por que eu não gostei? Porque eu estava engessada. Porque parecia que eu era ali a Rainha Elizabeth, uma figura decorativa. Eram eles que estavam fazendo o trabalho. E eu estava ali só para passar para vocês como um porta-voz. E não é esse o objetivo, né? Então, sou eu que passo a mensagem. Eles são colaboradores. Mas a imperatriz da soberania da alma sou eu. Então, eu não posso ficar aqui feito Rainha Elizabeth de figura decorativa. Eu tenho que exercer a mediunidade, eu tenho que receber a mensagem, né? Então, é por isso que, por enquanto, nós estamos trabalhando só com o tarô das bruxas, porque arcanos maiores eu entendo melhor, é mais fácil para mim, tá? Porque eu nasci com o baralho cigano na corrente sanguínea. Primeira vez que eu bati o olho no baralho cigano, eu sabia exato. Pode fazer qualquer tiragem aí, qualquer pergunta, que eu sei a resposta. Bota as cartas aí que eu sei. Agora, tarô não. Eu não nasci com tarô no sangue, tá? Então é mais complicado para mim. Mas aí a gente vai ajustar tudo isso,
para que o tarô possa ser usado por completo de uma forma que a minha ignorância não atrapalhe o processo, tá? Mas a gente está se ajustando ainda. Então eu solicitei a eles que tirassem, como eu falei, uma carta do baralho cigano para dar o tom e 3 arcanos maiores do tarô das bruxas. Cartas que saíram na mesa. Ué, gente, deixei aqui, peraí. Eu deixei tudo separado aqui. Agora eu acho que eu embolei meio de campo. Só um minuto. Ah, tá aqui, achei. É porque eu tinha posto a carta de baralho cigano embaixo das cartas do tarô. E aí eu me perdi. Bom, enfim. Então, o que que saiu? Carta do baralho cigano. A montanha, tá? Esse deck aqui, eu não sei falar para vocês que deck que é. Na verdade, no catálogo que eu comprei, ele chamava Tarô Cigano, tá? E aí, a pessoa que fez o deck para mim, personalizou, tá? Dandara Shekinah. Então, se alguém quiser saber, Dandara, que deck é esse? Não sei. Aí eu posso até te indicar a pessoa que fez para mim, que ela deve saber. Eu acho que ela não mexe com isso mais. Acho que não, tá? Mas, pelo menos, ela deve saber te dar mais informações sobre esse deck, tá? Então, a montanha. E depois, nós temos os 3 arcanos maiores do tarô das bruxas. Arcano 5, que no tarô das bruxas é o sacerdote. É mais comumente conhecido como o Papa ou o Hierofante, tá? No meio, nós temos o arcano 8. Não sei. Bom, eu não sei nem os números dos baralhos ciganos, das cartas do baralho cigano, eu não sei de cor, tá? De cor comigo não funciona muito. Eu até consigo, mas com muito esforço. Então, nós temos aqui como carta do meio o arcano 8, a justiça. E temos aqui, como terceiro arcano, carta linda, o arcano 17. Eu ia falando 18. Não, 17. A estrela. Tá? Mais gostoso assim, né? Com as cartas na mão. Depois vocês me dão uma opinião, tá? Gente, eu não tive tempo ainda de parar para ler os comentários. Mas eu prometo que eu não vou ignorar nenhum, tá? Final de semana, no máximo no final de semana, sábado e domingo, que aí eu não trabalho, eu vou tirar tempo pros comentários, tá? Nem que seja só para deixar o coraçãozinho, ou a curtida, ou seja lá o que for, eu vou reagir ao seu comentário, tá? E vou responder se eu tiver vontade de responder, tá? Não vou responder a todo mundo, não. E não é porque eu gosto mais de um, eu gosto mais de outro. Porque no tempo antigo teve gente que criou caso comigo por causa disso. Dandara, você responde os comentários da fulana de tal? Já vi você respondendo não sei quantas vezes, os meus você não responde nunca. Ué, sei lá o teu comentário não me deu vontade de responder, eu respondo se eu quiser, né? É cada coisa, gente, é tanta infantilidade. Nossa Senhora, se eu sentir vontade de responder, eu vou responder. Se eu achar que eu devo responder, que eu preciso responder, que eu quero responder, eu respondo. Senão eu reajo e pronto. Ué, né? Tenta falar alguma coisa que me faça, que mexa comigo e me faça responder, que eu respondo, né? Mas como é que eu vou saber o que mexe com você para você responder? Tenta. Bota para fora o que você tem aí dentro. Vamos ver se isso mexe comigo, tá? Bom, então tá. Então vamos para o recado dos mentores de hoje. Gente, eu sempre falo isso, dá a impressão que eu sou arrogante, né? Eu sei que dá a impressão que eu sou arrogante. Mas é aquela velha história, né? Não é nem ser arrogante. Ser oraculista é a minha praia, né? É aquilo que eu nasci para fazer, entre outras coisas. E é a velha história. É fácil quando se sabe, né? Eu também já falei isso para um monte de gente.
Dandara, mas isso aqui é tão simples, não é possível que você não entendeu. Aí eu viro e falo isso. É fácil quando se sabe. Não entendi. Ué, né? É meio assim. Mas o fato é que o recado tá desenhado, sabe? Para quem entende um pouquinho de cartas, o recado tá... Nossa Senhora! Não tem como tá mais na cara. Mas vamos lá. Vou fazer meu trabalho, né? Não é trabalho de vocês fazer a leitura das cartas. O trabalho de vocês é se inscrever no canal, deixar like, ai, hein? Que eu vejo trocentas mil visualizações e vejo meia dúzia de like. Ah, gente, faz favor, né? Nem que seja dislike. Não gostei, mas reage. Socorro, tá vivo? Então bate o dedo lá, né? E deixa um comentário, se for o caso. Vamos lá. A carta da montanha, do baralho cigano, que eu falei que era o maestro, que ia dar o tom, né? Bom, o que você imagina, o que vem na tua cabeça quando você vê a carta da montanha? A primeira coisa que vem na cabeça da gente, que não é coisa de oraculista, não é coisa de gente que está acostumada a ler cartas, você olha para a carta da montanha, você vê um obstáculo, né? Ai, mas é uma montanha linda, eu queria estar no topo dela. Pode ser, sim, uma montanha linda, que a gente vai estar no topo dela, com certeza pode. Mas não vai ser fácil chegar no topo. A menos que você vá de helicóptero, né? Se tiver um heliporto lá em cima, e você vai de helicóptero, aí fica fácil, né? Mas aí outras pessoas tiveram que escalar essa montanha sofridamente para você ter o teu heliporto lá em cima, né? Então, a carta da montanha sempre traz um obstáculo, e um obstáculo difícil de se contornar. Porque não tem como você... É lógico, o ser humano já conseguiu abrir túneis, né? Através de montanhas. A gente sabe disso. Mas vamos pensar aqui num caminhante que se depara com uma montanha, tá? O que você vai ter que fazer? Ou você vai ter que contornar ela de algum jeito, achar um jeito de contornar, ou você vai ter que escalar e depois descer e sair do outro lado, né? Não tem outra alternativa. Então, nós temos aqui um obstáculo realmente de difícil transposição, digamos assim, tá? Você está lidando aí com um obstáculo, seja lá o que for, com que você esteja lidando, seja lá que rumo que você esteja tomando, você se deparou com uma montanha no meio do caminho aí. Você falou, Jesus, e agora? Tá? Bom, qual é o recado dos mentores para você sobre essa montanha aí? Por isso que eu falei que a carta do baralho cigano era o maestro, tá? Ela mostrou que o recado dos mentores hoje é para você que de repente se deparou aí, tá de cara com um obstáculo, não sei a situação, porque pode ser N situações, né? É você que vai saber se isso casa, né? Molda-se com a sua situação ou não. Mas você se deparou com um obstáculo que você falou, Jesus, e agora? E agora? Como é que eu faço? Tá? Bom, eu não vou ler assim, ó, tchuf, do jeito que elas saíram, tá? Porque não funciona. Eu vou começar pela carta do centro, que é ela que te mostra onde é que tá o problema. E essas duas te falam onde é que você vai encontrar a solução. Elas não te falam qual é a solução, até porque são inúmeras situações possíveis. Não tem como a gente falar para você, numa tiragem generalizada, é por aqui que você vai, né? O mapa e a chave a gente entrega em consulta particular, né? Às vezes a gente até entrega mapa e chave, de certa forma, no recado dos mentores, porque ontem até teve uns mapas bem legais ali, né? E um tinha até uma chave. Só precisa encontrar ela.
Mas o fato é que, em tiragem generalizada, não tem jeito de eu falar para você o que você tem que fazer, tá? Só tenho como falar para você onde é que você vai encontrar a resposta, tá? E é esse o recado dos mentores de hoje. Vejam bem, eu sou oraculista, eu não sou taróloga, tá? Tarólogo é aquele que estudou os significados, que eu digo significados de manual mesmo, tá? No manual do tarô tal tá escrito que esta carta significa isto. Isso é ser tarólogo, interpretar de acordo com o manual. Eu sou oraculista. Eu olho para a carta, eu sei o que significa, né, o arcano, mas eu olho para a carta e sinto o que ela tá me contando. Então, se eu estiver falando, se você é tarólogo ou taróloga, e eu estiver falando alguma coisa aqui que não bate com o seu manual, é porque eu não sou taróloga, tá? Eu trabalho com isso de outra forma. Eu interpreto os símbolos de forma diferente de você. Eu não sou melhor do que você, nem você melhor que eu. A gente só trabalha diferente, tá? Então, a carta da justiça aqui tá me contando o seguinte. Você sabe que eu até vou mudar de ideia? Eu adoro ser essa metamorfose ambulante. Mas isso prova que esse vídeo aqui é real, que as coisas estão acontecendo em tempo real, que eu não vim aqui com um script preparado e decorado para falar para vocês. Então, vamos fazer como as cartas... Olha, até arrepiei. É tipo cigano falando para mim, aí, Dandara, agora tu entendeu. Vamos lá. Bom, o que está acontecendo aqui? Você precisa lidar com esse obstáculo e é punk, é realmente desafiador. Mas você não é de desanimar, tá? Você tomou aquele susto quando você deu de cara com esse obstáculo, você falou, Jesus me abana, né? Como é que eu faço agora para contornar ou essa montanha ou escalar ela e sair do outro lado? E agora? Como é que eu faço? Aí, o teu primeiro feeling, deixa eu achar a palavra que eu quero. O teu instinto te disse que você já sabia a solução, ou pelo menos aquilo que facilita, aquilo que propicia que você consiga transpor essa montanha, que você já sabia como fazer isso, e esse saber vinha de verdades ancestrais. Por isso que nós temos aqui o sacerdote, ou o papa, ou o hierofante. Ou seja, o que veio na tua cabeça foi uma ideia que tem a ver com métodos que outras pessoas do passado usaram para transpor montanhas e que você sentiu, o instinto te falou que você tinha que procurar a solução na sabedoria ancestral. Tá? Você vai entender esse ancestral agora. Vai ficar mais claro para você. Porque quando eu falo sabedoria ancestral, dá a impressão que eu estou mandando você ir lá no Tibete, né? E entrar na biblioteca dos monges. Não é isso, tá? É tipo assim, é um jeito antigo de fazer. É um jeito que as pessoas fizeram durante muito tempo, mas que agora estão fazendo de forma diferente. Provavelmente estão tendo resultado, porque senão não estariam fazendo de forma diferente. Ok, tá? E é aí que entra o problema. Porque você tá com a sensação nítida, é instinto. Gente, instinto é intuição pura. Instinto, eu digo intuição, é o nome do instinto animal que nós temos dentro da gente. O instinto não mente para você nunca. A minha avó paterna dizia, não contraria o coração.
Porque quando você contraria o coração, nunca dá certo. Olha a sabedoria ancestral aí. O que ela estava dizendo? Vai pelo que você está sentindo. Se o coração, ela falava até desse jeito, se o coração não pedir, não vai ou não faz, porque não vai dar certo. Se der aquele é o teu instinto te avisando. Toma cuidado, tá? Agora, muitas vezes o instinto não tá dando um sinal de alarme, ele tá apontando o caminho. E o teu instinto tá apontando que você vai conseguir resolver essa montanha com a sabedoria ancestral, com o conhecimento dos antigos, fazendo as coisas do jeito antigo. Teu instinto te falou isso. Mas aí, né? Aí vem os juízes, os julgadores, né? Por isso que eu tô usando a carta da justiça dessa forma, tá? Fora de manual. Paolo me passou o manual. Falei, Paolo, dá licença. Eu vou tirar uma licença oracular aqui, porque eu não tô vendo a carta da justiça da forma de manual. Então, a minha interpretação é a seguinte. E eu tive a aprovação dele. Ele disse, olha, brilhante. Porque isso realmente é ser oraculista e não taróloga. Ele tem conhecimento de tarologia, eu não tenho. Eu sou oraculista. Mas é o que ele falou para mim. Como oraculista, a sua interpretação foi brilhante. Porque o que eu vi aqui foi essa pessoa que teve um instinto de que ia resolver essa montanha do jeito antigo. Mas aí vem aquele monte de maritaca na cabeça. Tá? Ah, faça-me o favor. Nossa, a gente já tem maneiras tão mais fáceis de fazer isso. Sabe? Nossa, a tecnologia evoluiu tanto. Nossa, o conhecimento, a ciência, blá, blá, blá. Ó, na tua orelha. Porque apontar a solução para você, ninguém aponta, né? Mas crítico de plantão tem um punhado para falar o que você tá fazendo de errado. Tá, o que eu tô fazendo de errado? Muito obrigado. E o que eu tenho que fazer de certo, então? Já que é você que é o dono da verdade, né? Então vem esses críticos de plantão dizer que, nossa, que absurdo. Ai, pelo amor de Deus, você não vai chegar em lugar nenhum com esse pensamento ultrapassado. Olha o que a carta da estrela diz para você. Ela não diz apenas, ela mostra. Ela mostra você no centro do seu universo. Tá? Ela mostra você no centro do seu universo em conexão com o todo, em fluxo com o todo. É dentro de você que está a verdade. Segue teu instinto. E cala ou ignora esse monte de maritaca aí. Tá? Porque você tá empacada ou empacada agora porque você fica sem saber o que fazer. Mas será que eu sigo meu instinto? Porque foi meu primeiro instinto e eu acho que vai dar certo. Mas aí vem os críticos de plantão e te põem em dúvida. E roubam de você o seu poder pessoal. Mas eles não vêm cá resolver o problema para você. Eles só estão te criando mais um. Então o que você tem que fazer é seguir teu instinto. Tá? Segue teu instinto. E ó, Paolo tá soprando no meu ouvido aqui o seguinte. Segue o teu instinto é a resposta para contornar essa montanha, para superar essa montanha, esse obstáculo aí. Segue o teu instinto. Mesmo que o teu instinto esteja ligado, sim, a uma tecnologia avançada. Não tem problema, tá? A questão aqui principal, aqui sim tem muita energia de conhecimento ancestral, tá? Mas Paolo agora me deu
um pitaco, né? Ele achou brilhante a minha interpretação da justiça e agora eu digo para ele, brilhante a sua interpretação, né? O seu atalho aí na carta do sacerdote. Mesmo que o teu instinto não esteja ligado ao que eu tô falando originalmente, que é a maioria, tá? Aqui nós estamos fazendo um parêntese para uma minoria. Mesmo que o seu instinto não esteja ligado a conhecimento ancestral e talvez esteja ligado, pelo contrário, à tecnologia de ponta, né, em alguma área, segue, o recado aqui é esse. Não importa se é ancestral ou se é moderno, ultramoderno, de ponta, não importa. Segue o teu instinto. Cala as maritacas e os juízes de plantão, porque eles não vão resolver o problema para você. Eles só estão te criando mais um, tá? Volta para dentro de si mesmo, se conecta com o todo, se conecta com o teu eu superior, porque a verdade, a solução que você precisa, está dentro de você. E você já sabe disso. Mesmo antes das maritacas surgirem e complicarem tudo. Você já sabia o que você tinha que fazer. Você sentiu. Quando passou o primeiro impacto, que você falou, meu Deus do céu, como é que eu vou lidar com essa montanha, com esse obstáculo? A hora que passou o primeiro impacto, que você falou, bom, a montanha tá aqui, né? Então vamos encarar a realidade de frente e vamos ver como é que nós vamos lidar com ela. Porque ficar aqui chorando, feito criança, não vai me levar a lugar nenhum, né? Então você se pôs assim nessa postura de como é que eu vou resolver isso? E o teu instinto falou, é assim que você vai resolver. Começa por aqui. Só que aí você trocou ideia com algumas pessoas e essas pessoas foram extremamente contrárias à sua opinião. Falaram, imagina, o que é isso? Tá ficando doido ou doida? Não, não é assim que faz, é assado, tá? E aí você ficou confuso ou confusa. Será que meu instinto tá certo? Ou será que as pessoas estão me mostrando que eu tô viajando na maionese, né? Não, querido ou querida, não está. Tá? Segue o teu instinto inicial. Você pode até aprimorar, melhorar o teu instinto inicial. Mas segue o teu instinto inicial. Cala esse bando de maritaca aí, tá? Não dá ouvidos. Deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Isso é ruído no meio do caminho, tá? Quem vai encontrar a solução é você, o teu eu superior e a tua conexão com o universo. Não é esse bando de maritaca aqui, não. Tá? Tá dado, mega dado, master dado o recado dos seus mentores para você, 43 minutos. Mas é porque eu falei um pouco antes, né? Sobre outro assunto. Deixa eu só dar uma olhada aqui na palavra agora, aquela palavra deliciosa, né? De cigano e nega para nós, tá? O Marechal Paolo, né? Quem trabalha com a Imperatriz da Soberania da Alma também ganha um posto elevado, né? Marechal Paolo toca, porque eu falei que a carta do baralho cigano era o maestro, né? Então ele resolveu tocar a sinfonia para o final do vídeo. Esse é o parecer de Paolo, de cigano Paolo. Marechal, mas o mesmo cigano que vocês conhecem sempre, tá? Imperatriz da Soberania da Alma, até com coroa na cabeça, mesma dandara que vocês conhecem de sempre, só mais sábia e melhorada, tá? Mas é a mesma pessoa, não mudou nada. A gente tem essa liberdade, essa familiaridade do mesmo jeito, tá? A sinfonia final para o vídeo do Marechal Paolo, do cigano Paolo. O conflito, montanha. O obstáculo que parece intransponível.
Claro, isso a gente já sabe. Segundo, o erro tático na Carta da Justiça. Tentar resolver o problema usando as regras de etiqueta ou o que os outros esperam de você, né? Dançar conforme a música, usar o lugar comum. Engraçado que a hora que eu li regras de etiqueta, veio outra coisa na minha cabeça que eu queria acrescentar e agora eu perdi. Não é regras de conduta, enfim, não importa. Tá? Então, o erro tático aqui é esse, e a gente já falou longamente sobre isso. A solução real, o sacerdote, buscar a sabedoria que vem de antes, do seu clã, da sua linhagem, porque essa é a mensagem básica para a maioria. Mas lembrem-se que eu falei que tem uma minoria aqui que não se trata de sabedoria ancestral. Trata-se apenas de seguir o seu instinto, tá? Mesmo que o seu instinto use tecnologia de ponta. Não importa, tá? Inclusive foi o próprio Paulo que me soprou isso. Só que quando ele me soprou isso, porque a gente trabalha junto, a intuição funciona junto, ele já tinha escrito o texto dele, já estava pronto, né? Então, por isso que ele não mencionou aqui no texto sobre essa questão de que para algumas pessoas não tem a ver com ser ancestral ou tecnologia de ponta. Tem a ver só com escutar o próprio instinto, tá? Agora, para a maioria é escutar o próprio instinto, porque você quer fazer do jeito antigo e as pessoas estão enchendo sua paciência aí, tá? 3, a solução real. Não, isso que eu já li. 4, a vitória estrela. O brilho que só acontece quando você para de olhar para o chão da regra e olha para o alto do seu próprio destino. Essa é a frase que Paulo deixa para você. Se você se identificou com essa mensagem. Se você percebeu que essa mensagem era para você. O brilho só acontece quando... Já vou eu ficar emocionada. Ah, meu Deus, eu preciso muito de um regulador de humor. O brilho só acontece quando você para de olhar para o chão da regra e olha para o alto do seu próprio destino. Toma a rédea nas mãos. Soberania da alma. É você que sabe o que é melhor para você. Ó, maritaca, espaventa elas todas, tá? Ou então faz daquele jeito. Os cães ladram e a caravana passa. A caravana passa linda, do jeito que ela quiser. Loura, morena, né? Mas a caravana passa, os cães estão lá, enlouquecidos, e a caravana não tá nem aí, tá? E aí nós temos, claro, para fechar, né, a noite com chave de ouro, o acalento da nega velha, né, gente? Da nega velha cigana. Dandara, minha vida, fala exatamente assim para o seu povo. E eu chamo vocês de meu povo, né? Ela já sabe disso. Fala exatamente assim para o seu povo. Diz para eles que a estrela não está no céu. Ela está acesa dentro do peito de quem tem coragem de ser justo consigo mesmo antes de ser justo com o mundo. A verdade ancestral é o que vai fazer essa montanha virar poeira. Essa última parte, essa última frase é para a maioria, tá? Que tem aquela questão de conhecimento ancestral. A verdade ancestral é o que vai fazer essa montanha virar poeira. Mas o restante do recadinho de nega, tão delicioso. Ai, gente, eu tô lendo, né? A voz é minha. Eu tô lendo um negócio digitado aqui. Mas eu sinto ela em cada palavra. É delicioso. Eu espero que você sinta também, tá? Porque ela tá também a um chamado de distância. Igual o Paolo, tá? Não sei se a coroa tá caindo da cabeça, parece que tá. Não, tá não. É que agora eu tô sem óculos, aí eu fico enxergando tudo deturpado. Mas assim, eu sempre disse para vocês que Cigano estava a um chamado de distância, né? Que se precisasse da orientação dele era só chamar. A nega também tá? Se precisar daquele acalanto da nega velha, é só chamar, tá? E ela diz isso para você.
Fala exatamente assim para o seu povo. Diz para eles que a estrela não está no céu. Ela está acesa dentro do peito de quem tem coragem de ser justo consigo mesmo antes de ser justo com o mundo. Tá dado, mega dado, master dado o recado de hoje, como eu gosto de falar. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu vou voltar diferente. Ai, que delícia. Vou. Aí dá até aquela melhorada na autoestima, né? A pessoa fica até mais segura, né? Isso se já não fosse. Mas enfim. Meus amores, sejam muitíssimo abençoados, meu amor e gratidão eternos e infinitos. Tô vendo que o vídeo ficou longo e tô escutando daqui gente falando. Eu não vou aguentar a Dandara. Com vídeo de 50 minutos não vou aguentar. Ai, amor, eu sinto muito. Aí é problema teu, né? Eu tenho que fazer meu trabalho do jeito que eu acho que deve ser. Ah, Dandara, mas você falou demais no começo do vídeo. Eu tô passando conhecimento também, criatura. E se eu não puder trocar ideia, contar da minha vida com a minha família, ou pelo menos a parte da minha vida que afeta vocês, que é eu dar uma desaparecida de vez em quando, ué, né? Tô na minha casa, minhas regras, meu canal, minhas regras. Se você não me aguenta com 50 minutos de vídeo, vai procurar quem faz vídeo de 20 minutos, tá? Eu posso até fazer. Se acontecer, eu faço. Mas a questão é que eu não tô contando o tempo. Eu tô fazendo o meu trabalho como eu acho que ele deve ser feito. Quanto tempo vai durar o vídeo? A hora que terminar, a gente fica sabendo, tá? Sejam muitíssimo abençoados, meu amor e gratidão eternos e infinitos. Namastê. Deus em mim reconhece, saúda, ama e abraça Deus em você. Beijo! Amo vocês, meu povo lindo. Prometo que vou ver comentário um por um, em todos os vídeos, tá? Durante o final de semana, pelo menos. Beijo, até a próxima.